Olá, hoje nós estamos aqui para mais um episódio, né, aqui do nosso podcast Caminhos do Cuidado, e eu tenho a honra de receber nessa tarde a nossa querida doutora Priscila Maciel, especialista em direitos de sucessão. E não poderia ser diferente, Priscila, através dos cuidados paliativos, nós tratamos várias áreas que são importantes de toda a população conhecer. Então, nós queremos trazer um tema muito importante dentro dos cuidados paliativos, que são as diretivas antecipadas de vontade. Muitas vezes nós não sabemos como fazer, né? Nós não temos essas orientações e diante de quadros de saúde, a gente questiona isso muito na rede hospitalar, junto com a família, as decisões desse momento tão delicado. Para isso, eu gostaria de escutá-la sobre diretivas antecipadas de vontade. O que são diretivas antecipadas de vontade, doutora Priscila? Olá, primeiro eu quero agradecer o convite, né, dizer que é um privilégio, um prazer estar aqui junto a você para tratar de um tema tão importante e tão inovador também, né, que a gente não escuta falar tanto. Bom, as diretivas antecipadas de vontade, né, ou também chamado testamento vital, ele nada mais é do que um documento no qual você vai estabelecer qual tipo de tratamento ou não tratamento você deseja ter em um eventual momento de não lucidez. Então, esse documento, ele tem que ser feito no momento que você está em plena capacidade, né, de exprimir sua vontade. Certo. Então, isso é prioridade, porque geralmente as pessoas só pensam nisso no momento de estar numa doença terminal, no momento de estar no hospital, né, mas não, ele deve ser feito antes, né, pensando se acontecer algo, né, comigo amanhã, como é que vai ser? Se eu estiver inconsciente, se eu estiver em coma, quem vai tomar essa decisão por mim, né? Você pode também estabelecer nesse documento um procurador para tomar essas decisões por você. E também você pode estabelecer já diretamente qual tipo de tratamento você quer. Se você quer os cuidados paliativos, né? Ou não, se você realmente quer insistir em todo e qualquer tipo de tratamento. Então, isso é a principal definição dele, né? Um documento no qual você vai estabelecer o tipo de tratamento que você deseja obter, eventualmente, quando estiver incapaz. Então, esse documento a gente pode fazer o quanto antes. Necessariamente, você tem que ter um diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida para você procurar um responsável jurídico para construir esse documento. Na verdade, qualquer momento é tempo de se construir esse documento. Isso, a qualquer momento é tempo de se construir, e é importante que se diga também que ele pode ser revisto e refeito a qualquer momento. Então, vamos supor que hoje eu vou colocar lá esse tipo de tratamento, vou estabelecer que quero dessa forma. Mas daqui a 10 anos eu posso pensar diferente, ou aquela pessoa que eu estabeleci lá, que também não é obrigatório estabelecer um procurador, né? Caso eu tenha colocado algum tipo de procurador, eu posso mudar também. Então, você revoga a sua declaração anterior e faz uma nova. Ela pode ser feita a qualquer momento e a qualquer tempo pode ser refeita. Ok. Alguém tem poder de anular esse documento? Não. Qual é a base dele? É a sua capacidade plena. Certo. Ele só vai ser anulado se por um acaso se atestar, né, se comprovar que ele não foi feito com a sua plena capacidade. Então, não, ela estava no leito lá do hospital, diz lá que ela estava exprimindo a vontade, mas na verdade ela não estava, ela estava inconsciente. Então, você pode desfazer pela questão da capacidade. Certo. Por isso, Fabiana, inclusive, é importante, né, que as pessoas saibam que ele pode ser feito de forma, pode ser feito um documento particular, certo, com firma reconhecida, inclusive se admite, né, a doutrina menciona, e se admite que ele seja feito, inclusive no próprio prontuário médico, né? Okay. Ele pode ser dito aos médicos e assinado lá no próprio leito do hospital. Porém, você fica à margem disso, desse questionamento da sua capacidade. Então, se você fizer a diretiva antecipada de vontade perante um cartório, né, num tabelião de notas, ele, que é uma pessoa que tem fé pública, vai ser muito mais difícil de invalidar a sua declaração de vontade, né? Se você fizer perante o cartório, é uma escritura declaratória, no qual você vai dizer lá perante o tabelião tudo que você deseja. Entendi. E a partir de quantos anos você pode expressar essas vontades? Quando a gente tem a plena capacidade civil, né? Então, certo, assim, em regra, a partir dos 18 anos. E considerável, o idoso
fazer, desde que ele também esteja com a sua capacidade mental. Isso, hoje em dia não existe mais a necessidade da gente exigir do idoso algum laudo, nem para testamento pós-morte, né? Que a gente chama esse testamento vital, mas na verdade ele é um documento no qual você estabelece sua vontade durante a vida, né? Sobre tratamentos enquanto você está vivo. Então ele não rege sua vontade pós-morte. Mas até para o pós-morte, a gente não requer mais, não é obrigatório. Que você precisa, como eu disse, estar pleno da sua capacidade civil. Então, você vai fazer um documento particular, se for o caso, vai reconhecer sua firma, ou vai perante o cartório também a atestar o que você deseja, e o tabelião vai poder aferir ali que você não está tendo nenhum tipo de coação, está falando o que você quer, com a plena capacidade civil. Ok. Por isso que é importante que a equipe médica, não só a equipe médica, mas todos os profissionais de saúde que estão envolvidos no cuidado desses pacientes, eles estejam com conhecimento que esse documento existe, para que a equipe conduza esse cuidado da maneira que esse paciente, essa família, essa pessoa expressou em documento, não é isso? Isso. Hoje ele né, a gente não tem ainda lei regulamentando a diretiva antecipada de vontade. Existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso, mas não tem nenhuma lei ainda estabelecendo. O único documento público que a gente tem é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu não me recordo exatamente o número, mas é de 2012, no qual ele reconhece a diretiva antecipada de vontade e, inclusive, ele se sobrepõe ao desejo do familiar. Certo. Então, ali, se naquele momento, né, de incapacidade, de alguma doença neurodegenerativa, você não tiver mais podendo exprimir qual tipo de tratamento você quer ser submetido, e aquela diretiva de antecipada de vontade já tiver sido feita, então ela vai ser, e por acaso o seu marido ou seu filho discorda, vai ser prevalecido a sua vontade, em detrimento da vontade do familiar. Por isso que é tão importante, né, que cada vez mais a gente esclarecer junto a uma população, né, o que são diretivas antecipadas de vontade e a importância desse documento junto ao seu tratamento. Porque quantas vezes a gente está caminhando dentro desse contexto e nós encontramos familiares discutindo o tratamento. E muitas vezes aquele paciente ainda tem autonomia suficiente para decidir, mas muitas vezes a escuta dele não é acolhida. Então fica muitas vezes às vontades das decisões familiares, né? Então é por isso que no cuidado paliativo a gente também tem esse cuidado de orientar ao paciente, à família, o poder de decisão que ainda o paciente tem. Percebe-se um crescimento, Priscila, dessa procura por um documento, por um testamento vital? Sim, eu cheguei a pesquisar, né, para trazer esses dados para você, e depois da pandemia, né, se aumentou esse número. A gente só consegue saber a nível de cartório, né, porque podem ser feitos milhares de documentos particulares e, inclusive, nos próprios prontuários médicos, não temos esse dado. Mas a nível de cartório, ano passado tivemos 549 declarações antecipadas de vontade feitas em cartório. Isso a nível de Brasil. Ainda é um número muito ínfimo, né? Muito pequeno, considerando a nossa população. Verdade. Eu acho, inclusive, que é um tema um pouco tabu ainda, né, para a nossa sociedade. Depois da pandemia, eu acho que a gente consegue falar mais um pouco sobre morte. Verdade. Mas sempre é a morte do outro, né? Nunca a nossa. Falar para nós mesmos não é tão fácil. É complicado. E, às vezes, você encara esse tema, como você disse, num momento delicado, né? Com um familiar ali passando por um AVC, um familiar num coma por alguma eventualidade que, né, a gente tá bem, do outro dia pode acontecer algo. E você é pego de surpresa para tomar esse tipo de decisão, às vezes você nem conversou em casa, né, com sua família. E se acontecer isso comigo, como é que vai ser, né? Porque na diretiva antecipada de vontade se prevalece, né, a ideia da ortotanásia, que é o tratamento, na verdade, é uma morte digna, né? Você priorizar a dignidade da pessoa humana, você priorizar a autonomia privada da pessoa, né, em detrimento de terceiros, né, dos seus familiares. Então, você prevalecer a vontade daquela pessoa, né? O que é que ela desejava para aquele momento. A gente consegue, né, culturalmente, nós costumamos falar dos nossos, vamos dizer, o que vai ser dos bens materiais, mas nós não falamos do nosso bem maior, nossa vida. Como eu quero ser tratada nesse momento que
estou com uma doença que ameaça a continuidade da minha vida. Quais são as decisões que eu quero? Né? Através dessa diretiva antecipada, você traz todas essas relações, né? Inclusive seus poderes de decisão ainda vão estar ali, tem que ser considerado por equipe de saúde. Então, assim, depois da pandemia, a gente percebe, então, que essa busca se tornou mais ativa. Porque aqui temos só 549 no ano passado, ainda era menos ainda antes da pandemia. Era em torno de 100, 200. Acho que ninguém nem ouvia falar, né? Eu acredito que agora esse tema tende a também, nos dias, né, agora com as mudanças, né, com a legislação de cuidados paliativos, com tantas informações hoje, eu acredito que as pessoas vão começar a conceber mais a possibilidade de fazer um testamento vital, porque entende a importância da sua decisão ser respeitada diante de uma equipe, diante dos profissionais que vão estar ali assistindo esse paciente. Diante de uma situação, né, num hospital, numa clínica, em que esse paciente leve seu testamento, a equipe de profissionais podem se negar a fazer aquilo que o paciente está com vontade? Não pode. Não pode se negar. A resolução do Conselho Federal de Medicina é bem clara que a diretiva antecipada de vontade, ela se sobrepõe a qualquer outro parecer não médico, inclusive aos próprios familiares. Uhum. Então, não tem como o médico se negar, a não ser que tenha alguma declaração lá que fira o código de ética do médico. Certo. Por exemplo, se eu disser lá que eu quero a eutanásia, isso não pode, porque certo. O Brasil não admite a eutanásia. Então, nesse caso, o médico pode se recusar. Mas ele não pode se recusar se eu colocar lá que não quero uma ressuscitação, por exemplo. Uhum. É até bom a gente citar algumas coisas que a gente para as pessoas entenderem, né? Algumas vezes, quando a gente está com a doença que já está em fase bem avançada, acontece algumas situações, tipo, se parar, né, quer dizer, uma parada cardiorrespiratória, muitas vezes o paciente não quer ser reanimado. Ele quer que ali finalize o sofrimento dele, a dor, qualquer coisa que ele, de repente. Então, muitas vezes, ele já deixa isso declarado que não quer. Como também já existe casos de repente, estar em dieta. Dieta são os alimentos que eles recebem durante a internação. Seja de dietas enterais ou dietas ou enterais. O que é que acontece? De repente ele está lá e diz, eu não quero que fique passando sonda. Eu não quero ficar tomando medicações potentes, mudando antibiótico. Então, assim, eles decidem algumas coisas, né, que são da parte da saúde, como também do tratamento na modalidade que ele quer. De repente, ele quer ter uma morte num ambiente hospitalar, como também ele pode querer uma morte no ambiente doméstico. Então, isso também pode estar dentro do testamento. Desde que não fira, né, essa conduta ética, ele pode sim estabelecer esse tipo de decisão, ele pode estabelecer que não quer tratamentos invasivos, ele pode estabelecer que não quer medicamentos não reconhecidos, né? Se a gente pensar no câncer, muitas vezes o paciente está no estado terminal e o familiar quer ali testar todo tipo de tratamento, né? Ainda às vezes nem referendado pelos médicos, pelos órgãos reguladores. Mas ele pode decidir isso, ele pode dizer, não, eu quero até onde a medicina me leve. Até é importante falar aqui que também o testamento vital, da mesma forma que traz o que eu não quero, ele expressa também o que eu desejo. Quero. Inclusive, a gente está falando aqui muito de cuidados paliativos, de ortotonase, mas ele pode sim estabelecer, eu quero tentar tudo. Eu quero que meu familiar, que a minha família respeite todo e qualquer tipo de tratamento. Quero todas as intervenções. Quero todas as intervenções, isso. O documento é para você estabelecer que tipo de tratamento você deseja por aquele momento, né? Seja ele invasivo ou não. Pois é. Então, assim, é até bom lembrar que o testamento vital, ele só não traz, ele traz as minhas vontades, seja elas de tratamento ou de não tratamento, né? Vamos deixar isso bem claro. Isso, a gente pode também estabelecer, a doutrina fala, e a gente já vê em alguns documentos, que você pode estabelecer, por exemplo, a doação de órgãos pós-morte, que você você deseja que seus órgãos sejam doados. Você pode estabelecer que tipo de
enterro você quer, se você quer ser cremado ou não. Sim, o testamento vital, ele pode trazer outros temas que não sejam relacionados ao tratamento, né? Desde que seja algo que produz efeitos até o momento da morte. Então, é importante lembrar que ele vai produzir efeitos até aquele momento da morte. Pós-morte, teria que ser um testamento normal, que a gente fala, né? Aquele que a gente vai falar dos bens, de outras particularidades. E eu posso trazer nele a doação de órgãos, que eu quero que meus órgãos sejam doados. Eu posso trazer nele o tipo de enterro que eu desejo, se eu quero ser cremado ou não. E também alguns tipos de decisões da minha rotina, da minha vida. Quem é que vai ficar responsável pelas compras da minha casa? Quem vai ficar com o meu cartão de crédito? Quem vai fazer meus pagamentos? Eu posso estabelecer um procurador ali para tomar conta da minha vida enquanto eu estiver inconsciente. Ok. Muito bom saber, porque tem um desconhecimento também, achando que só esse testamento, ele traz só a situação da saúde, do tratamento ali momentâneo da saúde, mas ele traz outras situações, inclusive de cunho social. Sim, agora, na hora que eu trago esses outros temas, né, é mais relevante que eu faça no cartório. Por quê? Porque eu já saio da seara do documento que está previsto no Conselho Federal de Medicina, que ele disciplina só sobre tratamento, e vou trazer outros temas da minha vida. Certo. Né? Principalmente se eu vou estabelecer um procurador ali, para reger ali sacar dinheiro, enfim, da minha conta, fazer pagamentos. Eu preciso que isso esteja estabelecido a nível de cartório, né? Numa declaração de vontade, numa procuração, porque eu vou minimizar o risco disso ser questionado, né, judicialmente. Como a gente não tem uma lei ainda que trate sobre o tema, quanto mais precaução a gente tiver, né, num documento mais seguro, né, que ateste de verdade a minha declaração de vontade, sem nenhum tipo de questionamento, melhor. Porque ele pode, eventualmente, ser questionado judicialmente. Doutora, e é bom sempre lembrar, esse testamento é diferente do testamento de bens. Isso. Nós estamos falando de testamento. Ele tem esse nome, né? Inclusive a doutrina diz que ele era para ser modificado, né? Era para a gente chamar só diretivas antecipadas de vontade, né? Declarações antecipadas de vontade. Porque na hora que a gente fala testamento, a gente já lembra, já remete, né, a uma coisa pós-morte, né? Isso, exatamente. E teve algum caso que você já construiu dessas diretivas antecipadas que te chamou a atenção? Alguma coisa tão específica assim dentro de uma fala de um paciente, de um familiar? Não, eu ainda não fui procurada para fazer uma diretiva antecipada de vontade. Eu já fui procurada para fazer testamentos nos quais eu estabeleci ali dentro do testamento, por exemplo, sobre o enterro, sobre esse tipo de detalhe, né? Mas ainda não me chegou nenhum caso, né? É porque como a gente está percebendo ainda, as pessoas não desconhecem, né, essa oportunidade, né, de deixar declarado as suas vontades. Aí a gente faz até um apelo, né? Não deixe isso que as pessoas decidam por você num momento tão delicado, né? A gente convida e de repente você está aberta também a fazer essa fala, se precisar, né, de alguma orientação, né, até em nível de consulta, para ver qual tipo de documento melhor ateste, o que é que eu posso colocar nesse testamento vital, até onde eu posso dizer nele, o que é que eu não posso, mas sempre lembrando que é um documento que não é obrigatório a assistência do advogado, né? Então, a ideia, eu acho, até que a doutrina estabelece, trouxe ele, né? É de ser um custo barato, né? Ser um custo baixo, para estimular mesmo a população a realizá-lo, né? Porque eu posso fazer ele de forma particular, né? Um documento particular, e reconhecer apenas a minha firma ali, para atestar que realmente eu que fiz aquilo. O bom é que a gente reconhece o quanto esse testamento, essas diretivas, elas minimizariam problemas que ocorrem muito durante o processo, né, de saúde e doença. Muitas brigas familiares poderiam ser evitadas, né? Até dentro da minha família, eu já passei por uma situação no qual precisou de decisões né, no momento de inconsciência, e graças a Deus foi tudo à unanimidade, mas é uma hora delicada, né? Cada um tem uma opinião, qual a decisão que você vai tomar, né? Isso. O que é que seu familiar queria, né? Até uma pergunta que a gente faz naquele momento, né? O que é que meu familiar queria que eu fizesse? Isso. Então, na hora que você antecipa isso, você fica mais confortável. Você traz uma paz, né?
relativa, obviamente, né? Dentro de um sofrimento. É verdade. É importante ter essa conversa e eu até falo assim, diante da diretiva construída, eu acho que é muito importante que a sua equipe de saúde, do cuidador ao médico, ele esteja ciente do que são suas vontades, né? Afinal de contas, a gente é pego de surpresa a todo momento. E se de repente essa diretiva está construída, até o local onde eu gostaria de ser tratado vai facilitar, porque quantas vezes a gente cai numa situação e a família fica desesperada, mas como é que pai gostaria? Como é que mãe queria? Como é que o que é que meu irmão faria? Isso. Então, assim, essa fala, essa conversa, esse café que é necessário ser tomado em casa junto com a família, se faz muito importante ser comentado. E a gente faz esse apelo, não simplesmente porque eu queria falar de diretivas antecipadas, mas a gente faz de forma mesmo esclarecedora da importância desse documento. Exatamente, é importante, como você disse, falar para a família, né, que você fez esse documento, ou pelo menos publicizar qual é o seu desejo. Porque também se você fizer, guardar numa gaveta e não contar a ninguém, seu familiar não vai ficar sabendo, né? É diferente do outro testamento de bens, né? No qual eu faço em segredo, é um ato em secreto, mas ele é consultado no momento da minha morte. Então, para eu fazer um inventário, eu tenho que saber se você deixou um testamento. A diretiva antecipada de vontade, não tem um local onde eu vou colocar ele a nível nacional e as pessoas vão ter conhecimento se eu, por acaso, estiver inconsciente. Então, eu preciso realmente contar a alguém, nem que seja essa pessoa que você estabelecer lá, que é seu procurador, ou algum familiar próximo. Olha, eu fiz aqui minhas diretivas antecipadas de vontade, se acontecer alguma coisa comigo, se eu ficar inconsciente, eu quero que seja feito isso, isso e isso. Está aqui o documento. A importância, né, de trazer essas conversas. Porque são conversas um pouco difíceis, não é fácil. Mas é necessário e importante a gente trazer essas conversas, né? A gente fazer essas falas, deixar a família à vontade para ela falar também, né? E a gente até mesmo instigar que a gente converse sobre. É por isso que o Caminhos do Cuidado, ele traz essas informações tão importantes, né, para a comunidade, para a população, para que seja desmistificado assuntos que não são tão difíceis de se falar, mas que são preciosos, importantes naqueles momentos mais delicados que nós podemos viver. Então, a gente traz a importância, né, das diretivas antecipadas de vontade, que é importante se falar sobre diretivas antecipadas, procurar um profissional que conheça e saiba desenvolver junto com você essa diretiva. Não é obrigatório, ninguém tem a obrigação de fazer, não é porque eu vou ficar doente, eu tenho a obrigação de ter, mas é importante porque ajuda, intermedia muitas vezes a conversa junto à família, né? Então não é obrigatório, gente, deixa claro aqui, não é um custo alto, tá? Tem como fazer com advogado, tem como fazer sozinho. Jamais uma equipe de saúde pode se negar a realizar porque foi um desejo expressado seu, né? E, assim, hoje no Brasil não existe nenhuma lei que regulamenta, é bom que você saiba disso, não existe uma lei que regulamenta, como também você pode fazer em casa, como também buscar uma advogada que tenha conhecimento para ajudar que você desenvolva essa sua diretiva antecipada de vontade. Então, assim, eu particularmente, Fabiana, né, já estou junto com a doutora Priscila nessa construção da minha diretiva antecipada de vontade. Tem algumas coisas que eu gostaria, né? Inclusive, assim, já cito quem eu gostaria que estivesse comigo no momento em que eu estiver, de repente, inconsciente. Quem são as pessoas que vão estar ali? Como é que eu gostaria de ser tratada nessa finitude? Então, é importante, e aí eu junto com a doutora Priscila, ali no Cartório da Prata, já estou construindo esse meu testamento vital. E a doutora está me orientando em algumas coisas que é importante, que eu não lembrava, mas que ela me questionou, né? Que aí eu gostaria que ela deixasse claro que pontos são importantes dentro desse testamento. Porque dentro do testamento vital, geralmente surgem algumas dúvidas, né? Do que é que eu posso estabelecer, né? Ali, meu limite de poder, o seu limite de poder dentro dele, né? Por exemplo, você não pode estabelecer os seus bens nele. Então, isso a gente tem que fazer um testamento apartado, né? São testamentos que diferentes. É o testamento de verdade, né? O testamento vital, não. São testamentos diferentes. O testamento vital é atestar a sua vontade durante a sua vida, né? E em momentos que eu não consigo mais exprimir a minha vontade. Seja por estar no leito hospitalar, inconsciente, e muitas vezes em doença, né? Neurodegenerativas, a gente
tem um diagnóstico Uhum. de um Alzheimer, por exemplo, Uhum. e eu posso ali já no início dele estabelecer o que é que eu quero, se eu quero, né, ter um tratamento invasivo, se não, Uhum. quem vai ficar regendo minha vida enquanto eu estiver vivo, porém inconsciente, né, for perdendo esse nível de consciência. O X da questão é esse, é você deixar a sua vontade estabelecida num documento. Se você tivesse que dar um conselho hoje a quem está nos ouvindo, qual seria o conselho sobre testamento vital? O conselho que eu daria é esse, né? Fale, converse com sua família. Se você ainda não se sente pronto para estabelecer a sua vontade perante um documento público, né? Perante um cartório, que você pelo menos converse com a sua família sobre a sua vontade, porque na maioria das vezes, né, a família vai respeitar isso. Então, eu acho que o mais importante que a gente está querendo trazer aqui, né, Fabi, é dizer que a gente precisa conversar. Isso. Né, sobre isso dentro da nossa casa. A gente precisa falar, né, sobre a morte, porque a única certeza que a gente tem é a morte, né? Que pese a gente não gostar de falar sobre o assunto, é dolorido, mas é importante que a gente fale, inclusive, enquanto está bem, enquanto está são. Não precisa estar doente, num estado terminal, para eu falar sobre isso, né? E mais uma vez, ressaltar que ele pode ser revisto a qualquer momento. Então, assim, nada é estático, que às vezes é um receio da pessoa. Eu vou fazer isso, aí depois eu mudo de ideia. Isso. Né? Ele pode ser refeito a qualquer momento. Então, como é um documento que vai ficar com você, sob a sua posse, você pode revogar ele, você pode anular, você pode rasgar e fazer um novo. Ok. Então, eu gostaria muito de agradecer a doutora Priscila por essa tarde aqui maravilhosa, nesse bate-papo, onde a gente traz assuntos tão importantes para o podcast Caminhos do Cuidado. Doutora Priscila, deixe seu endereço de comunicação para que as pessoas possam entrar em contato, do seu Instagram. Pronto, meu Instagram é @Priscila Maciel, Priscila normal, sem Y. É bem fácil de encontrar. Se quiser, pode tirar dúvidas lá no direct. E a depender do caso, eu passo meu celular. Se você não ficar à vontade também para falar com a Priscila diretamente, entre em contato comigo, né? @Fabiana Dias Lima Vidal, que eu vou estar ajudando vocês também a esse entendimento. E encaminho você para a Priscila para fazer esse bate-papo. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer enorme. E prazer foi meu. Estou à disposição para outros temas. Vamos continuar construindo o meu testamento. Sim, vamos lá.